Baruch Shem Kevod Maluto, Leoland Vaed. Bendito seja seu glorioso nome, seu reino é para todo sempre. Shalom Lekulam, Shalom para todos, para todo o povo em Teshuvá, em todos os pontos do planeta Terra. E Verhag Sukkot Sameach, feliz festa de Sukkot, a festa das cabanas, e que temos o privilégio de estar em mais uma celebração neste ano que o Eterno nos concede. Período esse em que nós habitamos debaixo de cabanas construídas em nossas casas, Quem sabe você que construiu a sua na área externa ou na área interna da sua casa, certo? Que o Eterno abençoe você e toda a sua família, tá bom? Você que está chegando agora, você está no canal Teshuvá Total. Meu nome é Raimson Correia e tenho a honra de apresentar e de compartilhar com você este programa chamado Maasei Hashlichim, Atos dos Emissários. Leitura interpretada no seu contexto original. Estamos já finalizando o capítulo 8 de Atos e já com um grande agradecimento ao Eterno por mais um capítulo que nós estamos conseguindo concluir o estudo. E eu quero desde já agradecer a você pela sua companhia, pela sua parceria, pelas suas tefilot, pelas suas orações. Não somente a mim, mas a todos os professores e a todos os irmãos que caminham em Teshuvá juntamente conosco. Sejam aqueles que nos acompanham no canal, sejam aqueles que nunca, quem sabe, ouviram falar ou conhecem o canal Teshuvá Total, mas caminham em Teshuvá, mesmo assim. Afinal, quem caminha em Teshuvá não necessariamente são somente as pessoas que acompanham o canal. Não, se você chegou aqui agora e acha que é isso, não. Todo aquele que caminha conforme as orientações do Eterno, conforme a sua Torá, caminha em Teshuvá, certo? Então é isso. Então, quando você for apresentar nas suas tefilot, nas suas orações, as pessoas que caminham em Teshuvá, considere tanto aquelas que acompanham o canal quanto aquelas que não conhecem o canal, pois todos estes caminham em Teshuvá, ok? Então vamos dar sequência ao nosso estudo do capítulo 8, hoje em especial a conclusão, o fechamento, e Mitzvah, se o Eterno assim nos permitir, do capítulo 8 de Atos. Bom, lembre-se, leitura interpretada no seu contexto original, que é o contexto hebraico, judaico, da época do século I, onde os Talmidim, os discípulos de Yeshua, nosso Mashiach, já não está presente fisicamente com eles, e agora eles precisam colocar em prática as lições que aprenderam com seu mestre, tá bom? Então vamos dar sequência, por favor, nos acompanhe no verso 38 do capítulo 8 de Atos, que diz assim: Vaitzav vatamod hamerkava vayerdu shneihen el hamaim gan Pilipos gan hasarif vaitabel oto. E ele, isto é, o eunuco, ordenou que parasse a carruagem, e desceram os dois para a água, tanto Filipe, quanto o eunuco, e imergiu ele, no caso Filipe, imergiu o eunuco. Então esse é o momento em que, conforme a ilustração aqui, antes de descer as águas, porque assim havia próximo do caminho que eles estavam percorrendo, lembre-se que Filipe foi convidado pelo eunuco a subir a sua carruagem para lhe explicar o que estava escrito aquela passagem do profeta Yeshayahu, e que tratava a respeito de Yeshua, nosso Mashiach. Então Filipe humildemente subiu a carruagem e explicou ao eunuco, certo? Então é interessante notar, conforme nós estudamos na última aula, que o eunuco certamente ele conhecia o hebraico. O hebraico não era uma língua conhecida apenas pelo povo de Israel, mas ele, como alguém da Etiópia,
e que conhecia muito bem o hebraico, tanto é que adquiriu uma cópia do rolo do profeta Yeshayahu, né? E aí, nesse momento, antes disso, né, dessa imersão do eunuco, o próprio eunuco perguntou a Filipe se havia algo que o impedia de imergir. Recapitulando, essa imersão, o que muitas pessoas aqui no nosso país conhecem como batismo, que vem do grego, inclusive, essa expressão, e que vem do hebraico tevilá, a imersão, que aqui está flexionado, aqui está vaitabel, certo? O tet, o beit e o lamed vem de tabel, certo? Daqui vai sair a expressão tevilá, tudo bem? Imersão. Então, Filipe realmente apresentou a ele que não havia nada que o impedisse de realizar a imersão. E se o próprio eunuco sugeriu a imersão, significa que ele mesmo sabia o significado e o sentido da imersão literal, ok? Foi o que ele quis fazer. Então, nesse caso, o que acontece? A representação da imersão, como que, perceba que são águas correntes, por mais que seja uma ilustração, né? Mas essa é a ideia, uma água corrente, e que passando por aquele que está emergindo, vai tirando a sujeira, vai tirando aquilo que havia de errado na sua vida, contrário à Torá. Neste caso, é algo que está passando, que é a prática da Torá distante da forma como Yeshua ensinou, e a partir de agora praticar a Torá, continuar praticando sempre, mas dessa forma tão especial, conforme Yeshua ele ensinou. Entendeu? Então a Tevilá marca esse momento de transição desse antes de conhecer a Torá via Yeshua e agora praticar a Torá através dos ensinos de Yeshua. Entendeu? Então é isso. O eunuco quis ser imerso e Filipe concedeu a ele a oportunidade de fazer a sua imersão. Aquilo que eu sempre repito, tá bom? Tanto a imersão literalmente, como aconteceu aqui com o eunuco, ou a imersão não literal, não necessariamente mergulhar em água, mas a questão é praticar a Torá conforme Yeshua nos ensinou. Essa é a Tevilá. Seja de forma literal, repetindo, em água, seja apenas você decidindo com você mesmo, como se você dissesse para você mesmo: a partir de hoje eu vou passar a praticar a Torá conforme Yeshua nos ensina que a pratiquemos. Entendeu? Não que a Torá tivesse nascido, né, que foi criada por Yeshua. Não, quem criou foi o Eterno. A Torá, as instruções. Yeshua traz a plenitude dela. Ele vem trazer essa forma incrível, tão especial e tão grandiosa de praticá-la. Certo? Então essa é a questão. É isso. É sobre isso que nós estamos falando aqui. Bom? Aí o verso 39 diz assim: Vaihi balotan, e aconteceu que ao subirem min hamaim, da água, olha só, que ao subirem da água, Vaissá ruach Adonai, levou o mover de Adonai a Pilipos et Pilipos, Verasrif lo rahu od vayavor sameach ledarko. E aconteceu que ao subirem da água, levou o mover de Adonai a Pilipos, Filipe, e o eunuco não o viu novamente depois disso, e seguiu alegre, contente, isto é, pelo seu caminho. Tá? Então esse foi o último momento em que os dois, este eunuco e Filipe, se viram, né, se encontraram ali. Foi um contato que tiveram
depois disso, nunca mais. Mas antes de eu falar aqui um pouco mais a respeito do verso 39, eu acabei aqui pulando aqui uma etapa, né? Que é o seguinte: no verso 38, que fala aqui a respeito da imersão, vamos voltar aqui um pouquinho, tá? Eu vou tirar aqui o verso 39 por enquanto, eu já volto para ele, tudo bem? Como eu já estava na leitura aqui na metade, eu resolvi concluir, tá bom? Então eu separei aqui alguns textos para nós, trazendo para o nosso estudo a respeito deste eunuco, que é alguém que não é nascido de uma das tribos de Israel, não é nascido no território de Israel, contudo, não há nenhum impedimento dele se aproximar do Eterno, isto é, de obedecer a Torá, tá bom? Então, algumas pessoas, por exemplo, têm medo inicialmente de praticar a Torá, isto é, a palavra do Eterno, porque acha que a Torá, a prática dela não é para ela, porque ela diz: eu não nasci no território de Israel, eu não tenho uma descendência judaica, então a Torá não é para eu praticar. Mas por trás de tudo isso, na verdade, existe o medo, a incerteza dessa pessoa de praticar a Torá, entende? Então eu vou apresentar aqui alguns textos da própria Torá, portanto da palavra do Eterno. E caso você esteja nessa situação que eu acabei de dizer, isto é, meio receoso, meio com medo de praticar a Torá, achando que ela não é para você, então vamos observar os textos da Torá que eu trouxe para o nosso estudo, tá? E o primeiro dele é esse aqui, ó. Especificamente na Torá, na Parashá 30, que é a Parashá Kedoshim, tá? De forma mais específica, que está no Sefer Vaikra, Levítico, no capítulo 19, verso 33. Olha só, palavras do Eterno, hein? Não é ninguém falando pelo Eterno, é o próprio Eterno falando. Olha só o que ele fala. Veki yagur itra ger be'aretzechen lo tonu oto. Se um estrangeiro permanecer com vocês em sua terra, não o maltratem. Então olha só o cuidado do Eterno com o estrangeiro, com aquele que não é, territorialmente falando, dentre o povo de Israel. Olha só, então o povo de Israel é instruído pelo Eterno a não maltratar o estrangeiro. Obviamente o estrangeiro também não pode se valer disso para dizer: então, já que não vou me machucar, então eu vou lá e vou fazer o que eu quiser. Não, muito pelo contrário. Tanto por parte do povo de Israel em relação ao estrangeiro deve ter esse cuidado, essa humildade. Da mesma forma, o estrangeiro deve ter a humildade para com o povo de Israel. Isso é fundamental, a humildade mútua, tudo bem? Sem a qual não tem como haver uma boa convivência, tá? E ele continua aqui, ó, verso 34. Em vez disso, tratem o estrangeiro que está com vocês como alguém nascido na terra, no território de Israel. Amem-no como a si mesmos. Olha só o Eterno trazendo para perto do povo de Israel, para perto dele, aquele que não é nascido no território de Israel. Pois vocês foram estrangeiros, povo de Israel, pois vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Eu sou Adonai, o Elohim de vocês. Ani Adonai Elohim. Então, veja só o cuidado do Eterno para com aquele que não é nascido no território de Israel. Incrível, né? Então, ele é a instrução do Eterno para que ame o estrangeiro, certo? E a gente entende, por exemplo, o outro lado. Diante de tantas coisas que aconteceram com o povo de Israel, de forma negativa nesse caso, então a gente percebe o cuidado
para não ser enganado mais uma vez por aqueles que tentam se aproximar de Israel. De contrapartida, por outro lado, Israel sim tem muita vontade de ajudar as nações, mas tem que manter o olho vivo, porque não é todo estrangeiro que se aproxima de Israel que quer realmente uma boa convivência com Israel, entende? Então, por isso, esse cuidado, essa análise muito criteriosa do povo de Israel com aquele que se aproxima, tá bom? Para saber quem realmente é essa pessoa, quem é esse grupo, quem é esse país que está se aproximando, tá? Então, da mesma forma, o eunuco, ele podia assim se aproximar do Eterno. Se alguém acha que, não, peraí, os escritos nazarenos estão quebrando as tradições por causa disso e aquilo, muito pelo contrário, meu querido. É instrução do Eterno que Israel receba o estrangeiro que quer se aproximar dele. Não deve haver impedimento algum, tá? Agora, é claro, esse estrangeiro precisa saber o seu lugar, precisa saber se comportar, precisa ser humilde o suficiente para aprender da Torá com quem já tem mais experiência que ele, entendeu? Então, essa é a questão, que se nós observarmos, podemos sim ter uma boa convivência, tá? Uma questão de humildade. E aí vem o verso... Ou melhor, então são esses dois textos, primeiramente, que eu trago para você. Tem ainda mais uma outra passagem na Torá ainda, certo? Não mais na porção Kedoshim, santos, mas numa porção anterior a ela, que é a Parashá 29, a Reimot, no Sefer Vaikra, ainda no capítulo 18, verso 24. A partir do verso 24, que diz assim: não se torne impuro com nenhuma dessas coisas, pois todas as nações que eu expulso de diante de vocês, no caso em Canaã, macularam-se com elas. Essa passagem trata, o Eterno está falando para o povo de Israel, isso depois de falar a respeito de muitas práticas que eram realizadas pelos povos que viviam no território de Canaã, local esse para o qual o Eterno estava conduzindo o povo de Israel, tudo bem? Então, ele estava falando para que o povo de Israel não praticasse essas mesmas coisas que eles praticavam. Nesse caso em específico, você deve lembrar de uniões não autorizadas pelo Eterno, tá? Práticas sexuais que o Eterno condena e que estão descritas antes desse verso 24 aqui, ó, tá? No contexto, no entorno desse capítulo 18. Deixa eu confirmar aqui. Aqui, ó. Capítulo 18, do verso 1 até o verso... todo o capítulo 18, pronto. Tá? Porque esse verso 24 já está praticamente no fim do que o Eterno cita. Então você vai ter casamentos ilícitos e uniões não autorizadas pelo Eterno. Todas essas práticas e muito mais, que inclusive o Eterno não registrou na Torá, eram praticadas pelos povos que viviam no território de Canaã. E o Eterno, aí vem o verso 24, para que o povo de Israel não cometesse esses mesmos erros. Tá? E é interessante o que o Eterno também vai dizer aqui no verso 25, que diz assim... Vatitma haaretz veifikod avona aleira vataki haaretz et yoshveach. A terra tornou-se impura e esse é o motivo da minha punição. Olha só, por que a terra se tornou impura? A terra de Canaã. E o Eterno trouxe a punição, por quê? Porque, olha só, depois do traço aqui, ó, a própria terra vomitará seus habitantes, porque eles praticavam todas essas coisas descritas ao longo do capítulo 18, antes do verso 24, como eu acabei de citar, tá? Então, ela se tornou impura por isso. Então, olha só como o Eterno usa essa expressão, que a própria terra vomitará
seus habitantes. Vomitar significa colocar para fora, como algo que não pode ser digerido. O estômago da pessoa, ele não aceita mais aquela substância que ele está, por isso ela expulsa. Então, quando a gente olha esse cenário incrível, né, que o Eterno ele fala dessa maneira, a própria terra vomitaria os povos que lá habitavam, né? Então, é muito fácil, né, apontar para Israel nesse momento, ou quem sabe para os povos que lá habitavam. Mas quando nós olhamos para o nosso país, então quantas práticas contrárias à Torá são praticadas, são realizadas aqui no nosso país, entende? Então, olha só como a gente vai percebendo que os princípios da Torá, da palavra do Eterno, são aplicados em todos os momentos da história da humanidade. Tá? Então, cabe aqui uma reflexão para cada um de nós, tá certo? Se as nossas práticas, se a prática da nossa sociedade está conforme as orientações do Eterno. Tá? Então, com os povos que viviam em Canaã, isso veio sobre eles a punição do Eterno por causa de suas más ações, portanto, contrárias à Torá. E aí vem o verso 26, que diz assim: Contudo, guardem meus regulamentos e regras, e não pratiquem nenhum desses atos repugnantes. Lembra das uniões que o Eterno não autorizou? Práticas abomináveis? Não pratiquem isso. Nem o natural, aquele que é nascido no território de Israel, nem o estrangeiro, Hagar, nem o estrangeiro, tá? Verhager Hagar, nem o estrangeiro que vive com vocês. Então, estrangeiro também não era os povos que viviam em Canaã, só que detalhe, estes não estavam vivendo conforme as orientações do Eterno. Diferente daquele que não era nascido no território de Israel, contudo estava com o povo de Israel e praticando a Torá, é com estes que o Eterno está se referindo, tanto o natural quanto aquele que não é natural do povo de Israel. Contudo, repito, desculpe a redundância, pratica a Torá juntamente com aquele que é natural do povo de Israel. Tudo bem? Então é isso, o Eterno ele nunca excluiu o estrangeiro que quer se aproximar do Eterno. Porém, repito, é o estrangeiro que, de coração humilde, quer aprender com o Eterno. E não se chega com o Eterno cheio de certificados disso, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu passei tantos anos ali, tantos anos aqui. Meu irmão, se você está conhecendo o Eterno agora, então é momento de sentar diante do Eterno, aos pés do Eterno e aprender com Ele da sua palavra. Entendeu? É isso. Respeitamos toda a sua formação, os seus estudos anteriormente ao início do seu caminho em Teshuvá, tá? Ok, nós respeitamos, sem problema. Agora, quando nós nos aproximamos do Eterno, se queremos realmente nos aproximar, tem que ser assim. Tem que começar do zero, tá bom? Engatinhando, depois caminhando o primeiro passo, segundo passo, terceiro passo e assim por diante. Daqui a pouco você já está correndo. Entendeu? De forma figurativa, né? Então é isso. É um caminho da humildade, tá bom? Da humildade. Onde, inclusive, um professor aprende com outro professor e vice-versa, entendeu? Então, para mim é uma honra poder aprender com o Moré Renato, com o Moré Marcos Felipe, com o Moré Daniel, Morá Márcia, Morá Deise, com todos os professores aqui que se disponibilizam a compartilhar aquilo que o Eterno falou aos corações dele. Bem como eu terei, né, vou me referir assim no futuro, a honra de aprender com os novos professores que estarão participando conosco,
né? Será uma grande honra para eu aprender com eles. Eu preciso aprender com os meus irmãos, tá? Eu preciso sentar diante deles e aprender aquilo que o Eterno, a forma como o Eterno concebeu a compreensão a eles, para que eu também aprenda, entendeu? E vice-versa, tá certo? Então é isso, tá? Então, para fechar isso aqui, o estrangeiro nunca foi aquele que realmente de coração quer se aproximar do Eterno, tá bom? Humilde. O Eterno nunca excluiu, nunca excluiu. Portanto, respondendo aquilo que eu falei no início, meu irmão, não fique com medo de praticar a Torá, caso o seu medo seja o fato de você não ter nascido no território de Israel. Independente disso, o Eterno, ele criou a sua palavra e presenteou ela para o ser humano. Sim, o Eterno escolheu uma nação para ser nação sacerdotal, que é a nação de Israel, tá? Que é insubstituível, tá bom? Nenhuma nação vai substituir Israel. É a nação sacerdotal que ensinará, e eu digo que já está ensinando, aqueles que são humildes de coração, as nações, como se aproximarem do Eterno, entendeu? Então, para essas nações estarem nessa condição, é preciso ser humilde, tá bom? Humildade. Ok, meu irmão? Então não fique com medo, tá? De praticar a Torá. Ela não foi abolida, muito pelo contrário, ela é vida. São palavras de vida para você, para mim, para todos nós, tá certo? Eu espero que esse mito a respeito da Torá, da prática da Torá, esteja se esvaindo do seu coração, tá bom? A partir dos textos que foram apresentados, existem muito mais textos, tá bom? Mas eu foquei neste da Torá, que é o próprio Eterno falando, e não terceiros e cursos tal, isso e aquilo outro falando, não. É o próprio Eterno falando. Se o Eterno falou, né, quem é que vai dizer que não? Tá certo? Então, pronto. Não fique com medo, tá, meu irmão? Certo. Agora sim a gente vai voltar para aquele texto que eu havia voltado, né? Agora sim, pronto, que é o verso 39. Depois da imersão do eunuco, diz assim o texto: e aconteceu que ao subirem da água, levou o mover de Adonai, aqui ó, Ruach Adonai, o mover. O que é o mover de Adonai? Já falamos várias vezes aqui. Quem está chegando agora, minha indicação para você é acompanhar o estudo desde a introdução, tá certo? Aqui na playlist, desde a introdução, para você saber cada termo que a gente utiliza, que Lucas expressa na sua carta, e que, portanto, tem todo um sentido judaico, tá certo? Afinal, a Bíblia é um livro judaico, tá, gente? Eu espero não estar falando nenhuma novidade aqui, mas caso seja, saiba, a Bíblia é um livro judaico e que algumas culturas tentaram usurpar isso, trazendo para o seu contexto, mas não se deve fazer isso, tá bom? Não se deve fazer isso. Então, olha só, o que aconteceu? O mover do Eterno, o mover de Adonai... Opa, eu errei aqui. Deixa eu só ajustar aqui um detalhe. Pronto, agora sim. Estava errado aqui. Então, o que aconteceu? O mover de Adonai, certo? A vontade do Eterno, a sua ação, levou Filipe. Como assim levou Filipe? Aí, olha só, ponto de seguida. E o eunuco não o viu novamente depois disso, né? E seguiu alegre, contente pelo seu caminho. Como assim? Vamos lá. Gente, significa que muita gente imagina, quem sabe, né, que o mover do Eterno arrebatou a Filipe. Essa é a expressão que está inclusive em muitas traduções, tá? Não sei se está na sua tradução no português, que o mover do Eterno arrebatou Filipe. Não tem nenhum problema com isso, tá? Essa expressão arrebatou. O problema é que às vezes essa palavra arrebatou
pode trazer uma interpretação para o leitor daquilo que não aconteceu no verso 39 de Atos. Entendeu? Como assim? O que aconteceu aqui? Gente, é muito simples. Vamos lá. Interpretação do texto. Quando terminou a imersão, depois que os dois, se despediram ali, conversaram, ok? Filipe seguiu o caminho pela orientação do mover do Eterno, pela orientação do Eterno, certo? E não que ele foi raptado e levado, como é que chama? Eu esqueci o termo que se usa, teletransporte. Filipe não foi num teletransporte, estava aqui, instantaneamente apareceu ali numa outra cidade. Não, gente. Quando diz que ele foi conduzido, que foi levado pelo mover do Eterno, que foi arrebatado, que não tem problema algum a palavra arrebatado, tá, gente? Significa que o Eterno orientou ele que ele fosse para aquela cidade. E assim Filipe foi. Entendeu? Por que o eunuco não viu mais ele? Não quer dizer que o eunuco estava olhando para a direita, aí quando olhou para a esquerda e Filipe não estava mais. Não é isso. Não é isso, gente, tá? Significa que, repetindo, o Eterno orientou Filipe que seguisse caminho. Depois disso, o eunuco não viu mais ele. Eles não se encontraram mais, como eu falei ainda há pouco, tá? Então não tem nada de teletransporte instantaneamente. Aqui, pelo menos, no contexto desse texto, não, tá? Então essas fantasias aí de ficção científica dentro desse, pelo menos desse texto aqui, nada disso, tá? Ele simplesmente seguiu o seu caminho pela orientação do Eterno, tá bom? Simples assim. Ok. Aí, verso 40, esse é o penúltimo, é o último texto, Ainda tem mais um aqui que eu vou trazer dos profetas, que diz assim, verso 40. O Pilipos e Filipe, Nimitsa, se encontrava Beasdod, em Asdod. Na sua tradução vai estar Azoto, ou Azotô, não, deve ser isso, Azoto, Vaiavor, e seguiu, Vaivaser, et Rabessorá, olha só, e seguiu anunciando a boa notícia, a boa nova. Gente, o que é a boa nova? Que na sua tradução deve estar a palavra evangelho. O que é a boa notícia? É a Torá, é o anúncio da Torá, que todo mundo já sabia, no caso do território de Israel, não era desconhecido de ninguém, não. Mas dessa forma tão especial e tão incrível que Yeshua, nosso Mashiach, ensinou, dessa forma tão elevada, não era conhecido de todos. Essa era a boa notícia. A Torá com toda essa grandiosidade que ela realmente é, entendeu? Com todo esse esplendor, com todo esse significado, com todas essas lições, com toda essa grandiosidade associada a ela. Olha que incrível. Essa é a boa notícia. Essa é a boa nova. Então, se alguém acha que está levando as boas novas ou o evangelho a Bessorá e não leva a Torá, então nunca levou o evangelho, nunca levou a Torá, nunca levou as boas novas, entendeu? Só se leva boas novas quando se leva a Torá. E a primeira forma sobre como se leva a Torá é através das nossas atitudes, das nossas ações. É assim que se leva a Torá. Antes de falar, primeiro praticá-la em nosso dia a dia. Aí sim essa pessoa tem autoridade para compartilhar da Torá. Entendeu? Caso contrário, então não se leva a Torá. Tá? Então, voltando aqui, que é uma sequência do verso 39, quando o Eterno deu a orientação para Filipe seguir adiante, ele foi para essa cidade, gente, tá? Ele foi caminhando, normal, tá? Não teve teletransporte não, tá? E chegou em Asdod, e lá anunciou a boa notícia, a boa nova, a Bessorá, em todas as cidades, até chegar em Quizrim, em Cesareia. Tá? Olha que incrível.
E aí, olha o que está escrito no profeta Yeshayahu a respeito de todo aquele que anuncia boa notícia. Diz assim: Ma navu al heharim raglei mevaser meshmea shalom. Quão formosos são sobre os montes, quão formosos sobre os montes são os pés dos que anunciam boa notícia, boa notícia, boa nova, que faz ouvir a shalom, a paz. Mevaser tov, mashmiah, Yeshua, Omar, Letzion, Malach, Alecher, Elohecha, Elohai, que proclama a bondade da salvação, dizendo para Tzion, teu Elohim reina. Olha só. Então, quão formosos, né, sobre os montes são os pés. Isto é uma honra poder levar esta bessorá, esta boa notícia, para aquele que não a conhece. E o Eterno, ele fica muito feliz quando vê um de seus filhos, você, eu, cada um de nós que buscamos a prática da Torá, levando essa boa notícia nos momentos oportunos, tá? Então, no seu dia a dia, onde quer que você esteja, quando as oportunidades estiverem diante de você, então sejamos éticos, inclusive nisso, né? Na hora de saber o momento certo de compartilhar da Torá. Então faça isso com todo amor, tá certo? Não seja uma pessoa chata, não seja uma pessoa que vai incomodar as pessoas, uma pessoa que só quer falar disso. Eu sei que o seu coração está transbordando de alegria, meu irmão, mas devemos ser éticos e saber o momento certo para não nos tornarmos uma pessoa chata e isso criar uma barreira para que a outra pessoa lhe ouça a respeito da Torá. Tá bom? E dessa forma nós concluímos o capítulo 8, tá certo? Com o verso 40 de Atos, e aqui também com o texto do profeta Yeshayahu, capítulo 52, verso 7. Tá? Então, assim como os Talmid de Yeshua, que se tornaram shalichim, emissários, possamos também ser emissários do Eterno, orientados pelo nosso Mestre, pelo nosso Mashiach, Yeshua, que nos mostra o caminho da prática da Torá. Tá bom? Quero aqui agradecer a todos pela sua participação e deixo com você o meu Todarabá, o meu muito obrigado por tudo, tá bom, meus irmãos? Pela sua participação, pelo seu carinho, pelo seu incentivo. E da mesma forma, tá? Apresentamos sempre nossos irmãos em Tiflot para que o Eterno os guarde de todo mal e que tenhamos todos uma excelente semana, uma Shavuot Tov, uma boa semana, tá bom? Não percam amanhã nosso querido Moré, professor Renato de Prísio, diretamente do Rio de Janeiro, apresentando o programa Um Pedacinho da Torá, tá certo? E ontem tivemos o privilégio de aprender com o nosso querido Moré Marcos Felipe, trazendo grandes estudos referentes à celebração de Sukkot. Por estarmos em Sukkot, então os estudos são mais voltados em relação a Sukkot, com exceção de hoje, né, no caso, Maaseh HaShalichim, Atos dos Emissários, e também amanhã com o Moré Renato, tá bom? Então, Baruch Hashem, por mais um capítulo. Estamos agora, Imitse Hashem, se o Eterno assim nos permitir, caminhando para o capítulo 9. O capítulo 9 tem muitas lições para nós aprendermos ao longo da carta de Atos, tá bom? E nós vamos meat, pouco a pouco. Se você que está chegando agora,
estranhou algumas expressões, algumas coisas que talvez eu falei e que você ficou assim, hã? O que significa isso? Foi o que ele falou. Então, assista desde a introdução do nosso estudo, tá, gente? Na playlist, capítulo 1, capítulo 2 e assim por diante, tá? São divididos em partes, em vídeos de no máximo 1h15, 1h30. Depois eu passei a fazer somente no tempo de 1 hora, para não ficar cansativo para você que chega à noite, tá bom? Então, dessa forma, eu creio que muitos mitos também já não estão mais diante de nós a respeito do que nós estudamos no texto de Atos. Muitos outros ainda vamos encontrar no caminho, mas cada um será tratado no seu devido tempo, tá bom? Seja muito bem-vindo. Convido você para amanhã, para o nosso próximo encontro em um pedacinho da Torá, tá bom? Ok, então, essa semana vocês estão ganhando presente direto, né? Vocês estão sendo bastante presenteados, né? O Moré Felipe comentou ontem a respeito das porções do próximo ciclo da Torá, que já está assim bem dividido, bem organizado, para você saber quais textos você vai ler durante a semana, qual texto da Haftará, qual texto ali dos escritos nazarenos que tem a ver com aquela porção. Enfim, um grande presente realmente, e somos muito gratos a você, Moré, professor Marcos Felipe, tá bom? Que o Eterno abençoe você e toda a sua família, tá bom, meu irmão? E aí vem mais um presente para você, tá bom? E qual é o presente? Lembra que eu já comecei, né, a tocar aqui algumas músicas para a gente concluir os estudos, certo? Já revezando agora com Raparvarim. Então eu vou sempre fazer assim, no estudo Raparvarim, aí no outro eu toco aqui um terrelim, né, no violão e assim por diante, tá certo? Para a gente fazer essa dinâmica. Então o presente que eu trago hoje para você, meu irmão, minha irmã, é esse aqui, ó. Você que já tem um contato com um instrumento musical de acompanhamento, seja um violão, seja um teclado, tá certo? Instrumentos, né, que fazem acordes, vamos dizer assim. Aqui está o Terrelim 121, que, se Eterno permitir, eu vou tocar já já e nós vamos cantar juntos aqui, tá bom? Ó, Terrelim 121, na versão, a melodia, no caso, de Yosef Cardone, tá bom? Um cantor israelense muito conhecido, né? Que essa música, como eu já disse, marcou muito o início da minha caminhada, e juntamente com a minha esposa, na caminhada em Tchuvá. Foi a primeira música que eu aprendi, o primeiro terrelim, e é incrível, gente, tá? Além de marcar, a melodia da música, ela traz essa facilidade de você aprender realmente várias palavras, vários textos em hebraico cantando, né? A melodia tem esse poder nesse sentido, né? Tá? Poder nesse sentido de você memorizar, de gravar. Aonde que eu iria imaginar? Olha só, eu ainda no início da minha caminhada em Tchuvá, né? Nem sabia ainda juntar as letras para formar as palavras, mas cantando, olha só o que eu pude aprender desse terrelim. São 8 versículos que compõem o terrelim 121. E aqui a gente tem a chance, olha só, de aprender tudo isso cantando. Olha que incrível. Então é uma dica, inclusive, que eu dou para você, além de aprender o hebraico, conhecer os terrelim, os salmos, tá certo? Em hebraico, inclusive, que é a língua original. E aqui está esse presente para você, tá bom? Espero que você tenha gostado. São as notas, não, são os acordes, tá certo? Que eu faço aqui tocando e que você também pode fazer aí. Claro, você também, se esse tom aqui estiver muito grave para você, então você pode transpor esse tom para outros tons, fique à vontade, tá bom? Ok. Alguém certa vez comentou a respeito de aulas, né, de violão, mas, gente, tem muitos professores bons aí no YouTube, aí, enfim, tem muito professor bom que as aulas já estão prontas para quem está aprendendo aí o violão, tá certo? É só acompanhar, tem muitas aulas boas mesmo, eu já vi
Eu mesmo já vi algumas, né? E aí com uma didática inclusive incrível, tá bom? Então você que já consegue acompanhar aí, então para você tocar aí na sua casa, no Shabbatot, com sua família, esse belíssimo Terrilim 121, tá? Deixa eu aumentar aqui um pouco a captação do microfone, que eu vou me afastar um pouquinho aqui para eu ajustar o violão. Deixa eu pegar aqui o violão. Pronto. Então, cante conosco, Terrilim 121. Shir lama'alot Esa einai lecharim Me'ain yavo ezrim Ezrin me'in ma'ashem Ose shamai va'aretz Al iter lamot raglecha Al yanu shonmecha Hine lo yanu velo shomer Israel Hashem shomecha Hashem tzilcha Al yad yaminecha Yomar mashemesh lo yakeka ve'arear balayla Hashem yismocha mikol ra ישמור את נפשך השם יזמות את אהובך מעתה ועד עולם שיר למעלות שא עיני לרעים מאין יבוא עזרים עזרי מעין מהשם עושה שמי וארץ אל יתר למות רגליך אל ינום שונמך הנה לא ינום ולא שומר ישראל השם שומרך, השם צילך, על יד ימינך. יאמר מהשמש לא יככה, ואחר בלילה, השם ישמורך מכל רע. ישמור את נפשך, השם יזמות את אהובך, מעתה ועד עולם. לי נה 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 Nai 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 Hine lo yanum velo shomer Israel Hashem shomercha Hashem tzilcha al yad yaminecha Yomar mashemesh lo yakeka ואחר בלילה השם יזמורך מכל רע ישמור את נפשך השם יזמות את אהובך מעתה ועד עולם. Baruch Hashem! Baruch Hashem! Teve os momentos iniciais aqui que eu acabei errando o acorde, mas é assim mesmo, né? Ao vivo. Ok, meus queridos, muito obrigado por tudo, tá bom? Pela sua participação mais uma vez.
Que o Eterno vos abençoe e vos guardem sempre, sempre. Tá bom? Shavua Tov. E até o nosso próximo encontro em Atos dos Emissários.